Já o pontos de vista, já sabe, os domingos cá estamos para um olhar aquilo que são os principais acontecimentos da semana, na ótica dos nossos comentadores. Comigo tem dois comentadores esta noite, António Bueno e Eduardo Lamborete. O Lúcio Simão não está cá por razões de ordem profissional. Vamos então os três aqui olhar para os temas que elegemos para esta noite. Vamos começar pelos temas da semana, como fazemos sempre. Eduardo Lamborete escolheu como assunto da semana a candidatura da Alice Mabota à presidência da República. Bom, começo por agradecer a Deus pela saúde e vida e saudar os colegas aqui no painel. Aos telespectadores que nos assistem a partir de casa, boa noite. Eu escolhi a candidatura da doutora Alice Mabota à presidência da República como o meu tema da semana, porque efetivamente este é um marco bastante importante na história da nossa democracia, na história política de Moçambique, que pela primeira vez uma mulher se propõe a ser presidente da República de Moçambique e ela efetivamente conquistou esta proeza, porque ficará marcado para a história que ela foi a primeira candidata à presidência da República. E queria ressaltar este feito e saudar a doutora Alice Mabota pela coragem, que se diga a bom da verdade. É preciso, de facto, ter-se muita coragem para se entrar numa corrida desta. É mais quase 25 anos de democracia multipartidária no país. Nunca ninguém havia chegado a esta altura de ser candidato. Mas ela conseguiu esta proeza e ficará para sempre na história de Moçambique como sendo aquela primeira mulher que foi candidata às eleições presidenciais. E parabéns à mulher que entende e percebe que também tem um espaço na política e também tem um espaço de desafiar os mais altos postos de governação deste país. Muito bem, neste flanece andamos, nem nos damos conta que é de facto a primeira mulher que se candidata. António Bueno escolheu como assunto da semana a primeira sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, que teve lugar ontem aqui em Maputo. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, Namorete e também Lanca. Bom, eu escolhi este tema porque ontem ocorreu, dia 20, ocorreu a primeira sessão extraordinária do Comitê Central do Partido Frelimo e tinha um único ponto da agenda, que era discutir, analisar, discutir e aprovar aquilo que era a proposta do manifesto eleitoral para as eleições gerais, quer presidenciais, quer legislativas, bem como também para as eleições provinciais. E foi um momento em que foi possível, ao nível de membros do Comitê Central, discutir esta proposta de documento e, naturalmente, as matérias nele constantes já tinham sido amplamente debatidas a nível das bases do Partido Frelimo e também houve a possibilidade de se consultar diversas organizações da sociedade civil, diversas também pessoas singulares que remeteram as suas propostas para enriquecerem aquilo que era este manifesto, naturalmente pessoas preocupadas com o país e têm alguns, naturalmente, interesses concretos e em face dessas preocupações, transmitiram-nas e tentaram incluir também essas suas preocupações de desenvolvimento do país nesse manifesto do Partido Frelimo. O que significa agora, o Partido Frelimo já tem um documento, já tem aquilo que vai ser a umbrella, que vai ser o guarda-chuva ou a sombrinha, de modo a que possa, com base naquilo que foi aprovado, como devendo ser o manifesto do Partido Frelimo, todos os membros do Partido Frelimo, todos aqueles que estiverem envolvidos na campanha eleitoral já saberão quais as balizas que o partido estabeleceu e quais os propósitos que o Partido Frelimo pretende atingir e sem nos esquecermos que, naturalmente, com base neste manifesto do Partido Frelimo e dos seus candidatos, haverá também a nível provincial a necessidade de desdobrar este manifesto de modo a que possa acomodar aquilo que são as necessidades concretas e reais de cada círculo eleitoral. Muito bem, vou fazer a ponte precisamente com este tema, porque um dos temas que elegemos nesta noite é a análise dos cabeças de lista para governadores provinciais por parte da Frelimo. Já tínhamos tido a ocasião de olhar para aqui os da RENAM, na altura certa. A Frelimo, nesta sessão,
indicou aqueles que são os cabeças de lista cabeças na lista que concorrem para as Assembleias Provinciais, portanto, que vão como cabeças de lista, portanto, e logo como candidatos a governadores provinciais pelo partido Frelimo. Há muitos nomes, são uma novidade, notablemente Cabo Delgado, Valdegito Abo, Niassa Judite Massangel, Zambésia Pio Matos, Nampula Manuel Rodrigues, Sofala Lourenço Bulha, Manica Francisca Tomás, Tete Domingos Viola, Inhambane Daniel Chapo, Maputo Margarida Mapanzene, Gaza Margarida Mapanzene, perdão, e Maputo Júlio Paruqui. Destes nomes, apenas 3 é que são atualmente governadores, se não estou a ver. Júlio Paruqui está em Cabo Delgado, Daniel Chapo em Inhambane, Francisca Tomás no Niassa. São 4. Niassa. Há um quarto? Sim. Qual é o quarto? Que é Manuel Rodrigues, tem Manica. Manuel Rodrigues é Manica, pois. Exato. São 4, portanto significa que 6 nomes não vão continuar como governadores se a Frelimo ganhar, portanto, obviamente, as eleições, assumindo que ganham em todo o lado. Muito bem, quero uma análise, mesmo começar por si, estes nomes foram escolhidos, foi uma prerrogativa que coube ao presidente do partido a escolha dos cabeças de lista para governadores provinciais. Bom, eu considero esta escolha como, tentando fazer mais ou menos uma comparação com o futebol, quer dizer, tem o treinador e ele escolhe os jogadores que acha que em função de cada jogo estão em melhores condições de poder responder aquilo que são as suas próprias expectativas e os objetivos também que pretende atingir. E neste caso, sendo o cargo de administrador um cargo executivo, e na anterior Constituição cabia ao chefe de Estado indicar o governador e seria o seu representante, neste caso alterou-se a Constituição. Uma antecipação. Exato, mas entretanto... Não era antes da eleição. Exato, então ficamos a saber logo a partida quem serão, caso vençam as eleições naquele círculo eleitoral, neste caso provincial, quem será o governador dessa província. E é preciso também dizer o seguinte, é que a própria vida, a dinâmica de desenvolvimento, quer económico, social e humano em Moçambique, obrigam a que em cada momento se tomem as medidas mais acertadas, ou a tentativa de se aplicar as medidas mais acertadas para fazer face aos desafios de momento. Quer aquele momento, também quer a curto, médio e longo prazo. E neste caso, terá entendido o presidente do partido Frelimo e também candidato a presidente da República, que as pessoas com quem ele conta, ou naturalmente somos 28 milhões, mas de entre os 28 milhões, as pessoas que ele entendeu serem as mais acertadas para, em face dos desafios atuais, poderem estar com ele no mesmo barco na administração deste país, foram estas 10 pessoas. E contra isso, naturalmente, são opções, até podem ser mais pessoais, mas também, considerando aquilo que é a conjuntura que o próprio país atravessa, ele se sente mais confortável com estas 10 pessoas, se porventura forem eleitas governadores nessas províncias, de modo a que possa depois concretizar aquilo que é o programa já do Partido Frelimo. Usou a metáfora do desporto, vou recorrer mesmo à metáfora do desporto para colocar as opções de treinador, é o público que diz, não, na defesa esquerda devia jogar o António, na defesa direita devia jogar o Manuel, aquilo não é a opção certa e tal. Ou seja, estas opções, apesar de serem de âmbito pessoal, elas estão sob escrutínio de um amplo universo. No caso, como vão governar províncias, vão mexer com a vida das pessoas, vão mexer com o erário público, daí que as opiniões são fundamentais. Na sua análise a estas escolhas do Presidente, como pessoal? Quaisquer opções de escolha são sempre questionáveis, porque é difícil nós pensarmos da mesma forma ou sentirmos o mesmo que a pessoa que tenha tomado a decisão tomou. Terá naturalmente servido como elementos para tomar essa decisão ou optar por essas escolhas. E neste caso em concreto também não seria diferente, quer dizer, nós somos treinadores de bancada, quer dizer, cada um de nós em particular poderia constituir a melhor equipe do mundo. Não restam dúvidas que podemos até entender que há pessoas mais capazes ou melhores do que aquelas que foram escolhidas pelo Presidente, mas quem as escolheu foi o próprio Presidente. Ele sabe quais as pessoas com quem ele quer contar e pode contar para estes desafios que ele já os conhece, já sabe quais são
E no entender dele terão sido estas as melhores opções que ele tinha a sua escolha e terá optado por elas. Mas agora, também é importante saber o seguinte, é que independentemente das opções do Presidente, também tem esta percepção pública, o que significa que as pessoas, os administrados, em última análise, querem ser muito bem administrados. Então, sempre pode existir este lado crítico e até naturalmente legítimo por parte dos administrados, ao entenderem que uma ou outra pessoa pode não ter sido a melhor opção do seu ponto de vista, mas dentro daquilo que eram as opções que o Presidente tinha na mesa, estas foram as 10 melhores escolhas para ele. Eu colocava exatamente na perspectiva de administrado, se acha que esta é a melhor equipa possível para liderar as províncias, ganhando a Frelimo? Eu acho que sim, porque aqui, em princípio, é preciso olhar para as especificidades de cada uma das províncias e também os cabeças de lista para cada uma das províncias. Porque aqui, por exemplo, há 4 governadores atuais que vão se manter, uma questão de continuidade, significa que já têm alguma experiência na governação. Embora em províncias diferentes. E diferentes, exato. E não me parece que tenha havido muita reclamação relativamente aos métodos de governação que eles têm implementado atualmente. Agora, os novos, naturalmente, já têm também, em princípio, grande parte deles tem aceitação popular nas regiões pelas quais eles concorrem. Eu acho que, em princípio, há aqui um nível de aceitação aceitável, que depois caberá, naturalmente, durante a campanha, tentarem transmitir a ideia do que é que poderão fazer em prol da defesa dos administrados nesses círculos eleitorais. Eduardo Nambureto, peço-lhe também a sua análise a estas escolhas do Presidente do Partido Frelimo. Bom, sem querer me excluir nos assuntos internos do Partido Frelimo, a expectativa... Vai ter que ser excluído porque também é um administrado. Exatamente. Governo, quem governar, nós seremos sempre cidadãos dele. Exato. A expectativa que nós tínhamos depois de nós termos feito o nosso exercício democrático internamente para a escolha dos cabeças de lista, aqueles que eventualmente serão os governadores de província, que foi um processo democrático, foi um processo aberto. As pessoas, os membros do partido, tiveram a opção de escolher qual é que achavam que poderia ser o governador da província, em caso de sairmos vitoriosos nas províncias. E esperávamos que também os outros partidos fossem seguir por este caminho, em que a democracia começasse internamente nos partidos, para também se alargar mais para fora. Infelizmente, não é o que presenciamos, o que acompanhamos, porque não estávamos presentes, foi indicação. O meu colega Bueno acabou de dizer que esta indicação é baseada naquilo que é o pensamento do Presidente sobre as melhores pessoas com quem ele vai trabalhar no futuro. Eu acho isto uma análise errada, porque considero eu uma negação ao processo de descentralização. O Presidente da República, ele tem que estar à vontade para governar com qualquer um que for eleito. E, neste caso, estar também preparado para governar com os governadores da RENAMO. Portanto, que não são escolhidos nem por ele. Então, pensarmos que as escolhas do Presidente para esses cabeças de lista é na base daqueles que ele acha que vai se sentir à vontade de trabalhar com eles, acho isto um erro muito grave e pode constituir uma negação do próprio processo de descentralização. E nós entendemos também que... O que é que estava à espera? Que fosse um processo de escolha feito, no caso pelos militantes da Frelimo, ao nível daquela província e depois submetidos ao Presidente do Partido? Não, este é o começo do próprio processo. As eleições internas, já que não pode ser de imediato a eleição de toda a população, pelo menos ao nível interno, porque eu sei que mesmo dentro do Partido Frelimo há muitas pessoas que se preparavam e ambicionavam competir para esta posição. E esta oportunidade não lhes foi dada, como eu disse no começo, não quero entrar nas questões estratégicas do partido, mas isso acaba sendo, de certa maneira, uma certa frustração para estas pessoas que dentro do próprio partido almejavam também concorrer para esses cargos e serem colocados primeiro ao escrutínio dos próprios membros dentro do seu partido e depois ao escrutínio da população eleitora no dia da votação. E segundo, ao fazer isto, nós estamos a dar um sinal muito claro
de que não há aqui nenhuma preferência do Presidente da República sobre com quem é que ele estaria à vontade para trabalhar no futuro. Porque o processo de descentralização a que nós estamos a entrar neste momento pressupõe exatamente isso, que o Presidente da República esteja aberto e à vontade para trabalhar com qualquer um que for eleito. Não começar logo a priori com pessoas escolhidas como suas preferências para conduzir o trabalho de governação com eles. Porque aqui, se este é o pensamento, já podemos assumir que, para além daqueles, os outros governadores não estarão na sua lista de preferência para conduzir o Moçambique para frente como nós queremos. E eu continuo a acreditar nisso, que se este é o pensamento, então é um caminho bastante errado, porque o processo de descentralização já é diferente daquele processo em que o Presidente da República nomeava os governadores. No caso das nomeações, aí sim, ele escolhia de acordo com a sua vontade, dentro do espírito de que vou trabalhar com aqueles que eu confio. Mas no processo de descentralização, não pode ser este o pensamento. Porque se é isto que está-se a pensar, então o próprio Presidente da República, o próprio Partido Frelimo está a negar o processo de descentralização. Ao nível da RENAM, não foi exatamente isto que sucedeu, porque quando olhamos para a RENAM, para o MDM, não vemos alguma coisa de diferente. Continuam a ser os poderes centrais, no caso dos partidos políticos, a indicarem os candidatos. Não, Jeremias, não foi isso que aconteceu na RENAM. Na RENAM houve eleições. Candidatos genuínos. Exatamente. Na RENAM houve candidatos, eu posso lhe dar vários exemplos em que as pessoas que se esperavam que seriam elas a ganhar, não foram. Não foram as pessoas que ganharam as eleições, porque efetivamente houve votação. Eu fiz parte de uma das brigadas centrais que dirigiu o processo na província e nós vimos lá a votação e os resultados foram anunciados publicamente na imprensa. Jornalistas estiveram presentes em quase todas as conferências provinciais, porque para nós este era de facto um exercício que devia ser aberto para todos os membros, porque os nossos estatutos dizem claramente que todos os membros com a sua situação regularizada têm a oportunidade de concorrer para os cargos eletivos de uma forma democrática. Não? António Bueno, esta opção de uma descentralização centralizadora, chamemos de assim, não é uma terminologia científica propriamente dita, de não permitir a tal escolha, como dizia o Namborete, portanto, uma livre concorrência por parte dos militantes em cada província, e depois, a partir dali, haver um sufrágio ao nível partidário para a escolha. O que é que lhe parece? É efetivamente democrático este modelo escolhido? Eu considero que sim. Não nos esqueçamos que este modelo foi até aprovado a nível do Comitê Central na terceira sessão ordinária do Comitê Central, realizada, acho que salvo erro, em maio, em que teria-se decidido como é que o processo de seleção dos cabeças de lista iria se efetuar. Porque uma questão é que temos de separar aqui, eu acho que, dois momentos. O primeiro momento são aquelas pessoas que têm ambições políticas e não governativas ou executivas, apenas querem fazer parte da Assembleia Provincial e faz sentido, de facto, que nesses casos as pessoas sejam eleitas em função do número de votos que tenham conseguido arrecadar a nível da eleição dos candidatos a candidatos, a nível de diversos círculos, células do próprio Partido Frelimo. E isso faz sentido, quer dizer, as pessoas mais queridas a nível das bases devem ser essas pessoas a fazer parte dos órgãos legislativos, neste caso provincial. Mas relativamente à função de governadora, quer dizer, uma função executiva, pode acontecer até que as pessoas que tenham mais, como é que se diz, apoiantes a nível de base, não sejam as pessoas que estejam preparadas para governar. Porque, como já disse até, como se disse, quer dizer, mas governar... o objetivo era cautelar um pouco. É uma situação que vemos ao nível dos municípios, por exemplo. Há muita gente pouco preparada, efetivamente, para liderar municípios. Exato. Depois vemos o descalabro que acontece em alguns municípios. Pessoas despreparadas para exercer funções de gestão de coisa pública, ao nível do município. E se fosse permitido, a ideia não é excluir quem quer que seja, quer dizer, isto é total liberdade, é preciso acautelar... Poderia-se definir requisitos, por exemplo, já vimos várias situações dentro do próprio Partido Frelimo, uma definição de requisitos. Portanto, o requisito mínimo é este, aquele, a cautela, aliás, mesmo ao nível dos municípios, já há ali requisitos mínimos que estão estabelecidos. Acho que muita gente acaba passando por cima
para a qualidade daquilo que nós vemos muitas vezes no produto final. Mas é preciso também esclarecer o seguinte: estas são as pessoas que o candidato a presidente do Partido, das eleições presidenciais do Partido Frelimo gostaria de trabalhar com elas a nível das províncias, mas isto vai ser sujeito ao escrutínio popular a 15 de outubro. Agora, será o povo que irá dizer se o candidato está certo ou não? Não, exato. Então, esse escrutínio ainda, eu acho que a democracia não ficou afetada em nenhum momento. Os próprios eleitores é que irão decidir a 15 de outubro se as opções do candidato a presidente do Partido Frelimo foram as melhores ou não. Mas eu continuo a não me sentir muito confortável com estes. São aqueles que o presidente gostaria de trabalhar com eles. Porque o processo de descentralização, caro Bueno, não tem que depender do presidente da República. O presidente da República não tem que escolher com quem que quer trabalhar ao nível das províncias. Esta coisa já passou no período anterior, quando a Constituição dizia que o chefe de Estado ou o presidente da República é que nomeava, aí ele escolhia com quem gostaria de trabalhar. Mas no processo de descentralização, não é ele que tem que escolher com quem gostaria de trabalhar. Ele tem que trabalhar com todos que estiverem lá, com todos que forem eleitos. Esses vossos posicionamentos não estarão a refletir alguma ambiguidade desta opção política de organização de poder que nós escolhemos? Porque uma coisa é o federalismo, outra coisa é esta opção de governadores eleitos a nível local. A nossa opção política não foi para o federalismo, foi para uma descentralização, ali muito no meio entre uma opção da descentralização em que estávamos e o federalismo. Não será um pouco também reflexo disso? Não, eu acho que aqui a questão... De uma descentralização que é uma extensão do poder central. A questão, no fundo, que nós vemos é que, enquanto nós advogamos por uma descentralização genuína e verdadeira, há os que advogam por uma descentralização apenas aparente. Nós discutimos a questão do secretário de Estado na província, que dissemos que não era necessário, porque há um governador que vai ser eleito, é esse que tem que fazer a administração daquela província. Mas outros diziam que não, tem que haver o secretário de Estado. Aceitamos, com limitações das funções desse secretário de Estado. Mas os outros expandiram essas funções para que fosse, na verdade, um segundo governador. E esta opção também de escolher de antemão com quem é que eu gostaria de trabalhar é, mais uma vez, uma negação do processo de descentralização, porque não é isso que se pretende. O que se pretende é que o Presidente da República, no âmbito da descentralização, ele esteja à vontade para trabalhar com qualquer pessoa que o povo eleger como governador daquela província. Porque já não é a função do governo central fazer a gestão dos assuntos ao nível da província. Quem vai fazer essa gestão dos assuntos da província é o governador da província. E esta questão de pessoas melhor qualificadas ou menos qualificadas não se aplicam aqui. E normalmente essas questões não se aplicam para cargos eletivos. Aplicam para cargos de concurso público ou outras questões em que a pessoa tem que apresentar as suas credenciais. Neste caso de cargos eletivos, é quem a população julga que é melhor para aquelas funções. Da mesma maneira, para o Presidente da República, tem alguns requisitos básicos que a Constituição estabelece, mas mais do que isso, é aquilo que o povo, o eleitor, decide na urna quem é que deve ser Presidente da República. Não há nenhum critério aqui de conhecimentos científicos, ou seja lá qual for outras características que possamos apresentar. Portanto, eu acho que não cola muito esta questão de que são pessoas que têm que ter qualificações, têm que ter... Para cargos eletivos, basta a vontade popular. Mas não é que ninguém pôs em causa isso, por isso mesmo tudo vai ir ao escrutínio no dia 15 de outubro. O eleitor é que irá decidir se as pessoas, os cabeças de lista dos partidos concorrentes, qual dos cabeças de lista do partido concorrente é a pessoa mais capacitada para gerir aquela província. Tão simples quanto isto. E não afeta sequer o princípio democrático. É que disse que o presidente escolheu aqueles sujeito a eleições. Por considerar que aqueles é que tinham melhores capacidades. Mas é apenas a vontade dele, mas sujeito ao escrutínio popular no dia 15 de outubro. Sim. Então, muito bem. O modelo de democracia dentro dos partidos políticos é, se calhar, este aspecto a discutir, as opções que os partidos tomam. Não, mas aqui, Germês, desculpe-me insistir, é preciso que logo a priori a gente entenda para onde é que estamos a ir. Porque não podemos fingir a descentralização quando, na verdade, estamos a camuflar a descentralização
mantendo a mesma centralização, como bem dizia. Aqui não podemos ir só na letra, o espírito também tem que ser este. A partir deste momento, o Presidente da República entender que eu não tenho pessoas preferidas na província. Seja governador da Renamo, vindo da Renamo, seja governador vindo do MDM, ele tem que estar preparado para trabalhar com eles de igual maneira, sem ter nenhuma preferência em relação aos que forem eleitos. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema que escolhemos para esta noite. Esta semana, que tem ainda a ver com os dados do licenciamento, particularmente em Gaza. Esta semana ouvimos os pronunciamentos do Instituto Nacional de Estatística e da Comissão Nacional de Eleições. Basicamente, cada uma das instituições diz que os seus dados são os mais credíveis e, portanto, não reconhece os resultados do outro. O que é certo é que continuamos aqui com um facto consumado, tem impacto na distribuição de mandatos e tem impacto na credibilização deste processo. Vou começar desta vez pelo Eduardo Lamborete. Como é que vai este braço de ferro entre a Comissão Nacional de Eleições e o Instituto Nacional de Estatística? Nada mais que uma tentativa do STAI, da CNE, de tentar lavar a cara de uma coisa que está claramente visível, que houve aqui uma grande fraude, houve aqui cometimento de vários crimes que, na verdade, neste momento, a própria CNE e o STAI não estão a conseguir se explicar. Tentar descredibilizar o Instituto Nacional de Estatística hoje é algo tão vergonhoso, porque esta é uma instituição que, em todos os anos, nunca foi questionado as suas competências, as suas qualificações, as suas credenciais, e a explicação que eles deram foi uma explicação muito científica e eles disseram claramente que usam métodos que são aceitáveis internacionalmente. E dizíamos aqui, já desde essa altura, que o STAI estava a cometer crimes. Quando nós tentamos explicar por que Gaza aparecia com muitos eleitores para além daqueles que o próprio Instituto Nacional de Estatística previa, nós dizíamos que uma das situações é que o STAI estaria a registrar pessoas que não têm idade. E isso é verdade, já temos dados, temos provas concretas e posso mostrar aqui, posso claramente dizer quais são os exemplos que nós podemos ter disso. Eu tenho aqui, por exemplo, que faz parte da queixa-crime que foi submetida à Procuradoria-Geral da República, alguns desses dados. Esse jovem Albino Cristiano Ernesto Pedro Paruque, que é de Chiqualaquala, nasceu a 25 de outubro de 2012. Ele foi inscrito na Escola Primária Completa 25 de junho, em Chiqualaquala, e o cartão dele indica que ele nasceu a 23 de nove de 2001. Portanto, os dados que constam do BI não são os dados que estão no cartão de eleitor. Ele é menor de idade, mas foi inscrito e tem o cartão de eleitor como se fosse alguém que tem mais de 18 anos. Portanto, este é apenas um caso. Temos casos de estrangeiros que foram inscritos para votar em Moçambique, mas que não são moçambicanos. Temos casos de repetições de pessoas que se inscreveram com nomes diferentes, alteração apenas de um dos nomes ou supressão de um dos nomes, simplesmente para dar a entender que é um outro. Portanto, há evidências mais do que suficientes para as autoridades considerarem este processo um fiasco e, pelo menos, o mínimo que nós esperamos é que se abra, se faça uma auditoria para se verificar exatamente o que aconteceu em Gaza, se abra uma sindicância para poder apurar a veracidade daquilo que nós estamos a dizer e aquilo que efetivamente aconteceu. Preocupa-nos a nós, como partido, o silêncio das instituições. Portanto, o Conselho Constitucional, sim, já tomou a sua decisão, mas neste país nós temos um magistrado que é o mais alto de todos esses, que deve se pronunciar quando há problemas desta natureza. E nós dissemos aqui que este é um problema que não se pode olhar de ânimo leve. Este país tem experiência de problemas sempre depois das eleições. E os problemas desta vez estão a começar muito antes das eleições e é um momento bastante oportuno para o chefe de Estado aparecer e se pronunciar sobre esta situação e dar instruções para que se façam as devidas averiguações e correções naquilo que for possível corrigir.
Isto não se chama interferência. Não é sobre isto que vamos dizer que estaria a interferir. Não fará isto como Presidente da República. Fará isto como chefe de Estado, que é o mais alto magistrado desta nação e que ele não pode ficar a assistir os problemas que estão a acontecer sem se pronunciar, sem dar orientações sobre como é que o país deve caminhar. Portanto, o STAI tem que dar a mão ao palmatório. Cometeu graves erros e quando nós sugerimos da última vez aqui no último programa, que o diretor-geral do STAI devia, com honra, pedir demissão. Não estamos a dizer que foi ele que foi à escola a fazer esses recenseamentos, mas foi a máquina dirigida por ele que fez isto. E, neste caso, ele tem a obrigação moral de assumir a responsabilidade dos erros cometidos pela sua equipa e pedir a demissão. E, se não for o caso, ele tem que ser demitido, porque não tem condições morais para dirigir os outros processos muito mais sensíveis do que este que nós acabamos de assistir. Então, na sua opinião, são os dados da CNE que não estão corretos? Claramente, claro. Porque o próprio STAI não tem competência nenhuma de fazer projeções ou análise estatística. Ela não tem esta competência. A única coisa que ela tem que fazer é perguntar à instituição que tem a competência de fazer isto, quais são as projeções para aquela província. E o que fez foi, na verdade, assaltar o poder de uma instituição credenciada para fazer esse trabalho e ela assumir-se e fazer as suas próprias projeções. António Bueno, queria ouvir a sua opinião relativamente a este braço de ferro entre as duas instituições. Bom, já tinha até abordado na sessão anterior, no programa anterior, que há toda a necessidade, no âmbito da necessidade de haver a colaboração interinstitucional, que as duas entidades, quer o INE, quer a CNE, deveriam atualmente encontrar-se e tentar perceber o que é que teria ocorrido e a bem da própria opinião pública nacional e inclusive também internacional, quer dizer, ficaríamos descansados se soubéssemos que as lideranças das duas entidades, das duas instituições do mesmo Estado já se terão encontrado e eventualmente os técnicos podem estar até a trabalhar na base de dados de um e do outro para tentar verificar o que é que teria acontecido e trazer essa explicação para nós, de modo a que possamos efetivamente perceber e bem o que é que teria acontecido, de modo a que ocorressem estes 325 mil eleitores supostamente a mais na província de Gaza. Mas relativamente a esta questão da prova do bilhete de identidade de inscrição de um cidadão na província de Gaza, acho que é Paruque, salvo erro, é preciso perceber o seguinte, quer dizer, apenas parece-me que é um caso ou dois casos, e nem sei se serve de amostra para 325 mil. Se podemos extrapolar, considerar que o facto de ter-se encontrado um cartão de eleitor de um jovem sem idade para se recensear, entretanto, ele recenseou-se, não podemos pegar este caso e multiplicar por 325, chegar à conclusão que os 325 mil eleitores a mais em Gaza, todos eles são menores. Eu acho que não podemos fazê-lo. E depois, também, outra questão também é que relativamente, e não sabemos também se a base de inscrição deste jovem terá sido o seu próprio bilhete de identidade. Porque não nos esqueçamos que mais de 65% dos eleitores inscritos o foram através de testemunhas. Então, não sabemos se neste caso em concreto terá sido este bilhete de identidade terá servido de base para a inscrição ou não deste jovem. Então, significa que é preciso analisar todos esses casos que eventualmente suspeitos, ou, existindo provas, é mais fácil apresentar as provas ao STAI, porque a própria lei já prevê situações dessas. Quer dizer, inscrições irregulares, inscrições que tenham sido feitas contrariamente ao estabelecido na lei, são imediatamente canceladas. Isso significa que os cadernos, e essas inscrições podem ser canceladas até 30 dias antes do dia da votação. E este caso em concreto, de certeza, esta inscrição vai ser cancelada. Foi de conhecimento público e está a circular. Do mesmo modo, estrangeiros, é que não nos esqueçamos que o fato de estrangeiros, e deve haver muitos casos de estrangeiros que se inscreveram e se recensearam em Moçambique. Não em concreto a província de Gaza, refiro em Moçambique. Mas é que é uma grande vantagem para quem tem o cartão de eleitor. É um documento, passa a ser um documento de identificação. Porventura, um estrangeiro que pretenda exercer qualquer atividade comercial ou qualquer outra atividade em Moçambique, é mais fácil para esse estrangeiro se ele tiver um documento que o possa identificar como sendo moçambicano. E não nos esqueçamos, em muitos centros postos de recenseamento,
Havia pessoas, as tais testemunhas se tornaram profissionais. Chegavam de manhã e só saíam no final do dia, só para servirem de testemunhas, para as pessoas pudessem se inscrever. Então, há uma série de vantagens que decorrem da pessoa recensear-se para as eleições. Principalmente o ter o cartão de eleitor, que passa a ser um documento de identificação. Agora, é importante, naturalmente... Está a atacar aqui as premissas legais, por exemplo, para o licenciamento, aqueles são os requisitos de base. Ao contrário, não é necessário ter o BI. Pode ser que dos 13 e tal milhões, 13 milhões e tal que nós temos, pode ser que se calhar metade se tenha licenciado sem usar um único documento. Exato. Então, é preciso nós analisarmos e ir mais longe. É que nós, todos os anos, sempre que há processos eleitorais, nós estamos sempre nas mesmas discussões e nós não evoluímos, quer dizer, nós não crescemos, não mudamos, nem sequer nos fazemos algum esforço de alterar esta situação que não abona em nada as nossas instituições do Estado e nem sequer o próprio processo eleitoral. Mas, indo até sendo mais atrevido, por exemplo, se fizermos as contas assim por alto, o processo de recenseamento geral da população teve um custo per capita de $2,6 per capita. Isso significa que dá mais ou menos em meticais, ao câmbio de 60 meticais, 4 mil milhões, 360 milhões. Exato, 4 bilhões, 368 milhões de meticais. E o recenseamento eleitoral teve um custo de 4 bilhões e 200 milhões de meticais. Somando isto, dá 8 bilhões 568 mil meticais. Para registrar as mesmas pessoas. Exato. Se pegássemos este dinheiro e investíssemos no registro civil e que fosse obrigatório o registro da criança logo à nascença, com ou sem nome, mas tira as impressões digitais, tira outra qualquer marca que seja naturalmente inalterável durante a vida da criança. E o dia que quiser ter o nome, naturalmente já está registrado, é só acrescentar o nome. E cria-se uma base de dados fiável, o que faz nos outros países. Quer para nascimentos, quer para as mortes. E não havia necessidade nenhuma de fazer qualquer tipo de recenseamento. E até para incentivarmos que isso acontecesse, podíamos ainda oferecer $100 a cada família que levasse uma criança a registrar. E nós teríamos neste país todo mundo registado. Por que é que não fazemos isso? Aí está. É um desafio para as nossas autoridades, principalmente que gerem estes processos. 8 bilhões é muito dinheiro para comprar máquinas, treinar pessoas e garantir que, efetivamente, num curto espaço de tempo, se possa registar todos os moçambicanos. Eu acho que o colega Bueno acaba de me dar também, e vou concordar com ele, que é mais um ponto que eu não tinha referenciado, que pode justificar esta inflação dos números, exatamente quando diz que muitas pessoas podem ter ido até se inscrever sem documento nenhum. A lei permite, né? Mas a lei não é apenas, não permite leviandade. A lei diz que tem que ser pessoas idôneas. E essa pessoa, como é que alguém, por exemplo, que faz plantão num posto de recenseamento e vai testemunhando para as pessoas e os órgãos eleitorais não se apercebem, diz que, olha, este senhor já testemunhou para 10, 15, 20, 30 pessoas no mesmo posto, não sai daqui. Portanto, esta é mais uma razão para nós vermos que isto são coisas que podem estar a ser feitas ou são feitas de forma deliberada, porque uma brigada que está... São grupos profissionais até podem ter feito com um nível de preparação, de organização mais sofisticado. Um testemunho aqui, depois vai para ali, depois vai para colar, enfim, quer dizer, pode... Sim, mas para chegar a esse ponto, os próprios órgãos com certeza iriam perceber que, olha, alguma coisa está a acontecer, este senhor está a testemunhar para várias pessoas. E a questão de que só trouxemos não é apenas é que se o programa tem tempo limitado, não faríamos tempo, são 30 e tal páginas de documento que foi submetido à Procuradoria-Geral da República, com provas e evidências do que aconteceu em todo o país, e também não cabe à Renamo estar a fazer essas averiguações. Por isso que estamos a pedir para as autoridades fazerem esta auditoria, porque elas terão os recursos necessários, terão as pessoas necessárias para poderem fazer este trabalho. Portanto, o exemplo que trazemos, este que eu apresentei, é apenas um, mas são vários. E isto mostra que realmente houve este tipo de situações. Qual é a dimensão? A auditoria que vai nos dizer qual foi a dimensão desses erros e como é que eles podem ser resolvidos. Mas que isto aconteceu, aconteceu. Que estrangeiros licenciaram, é verdade. Que menores se licenciaram, é verdade.
Agora, não se vai pedir a Renamo para trazer todas as evidências de como é que os 325 mil foram enchidos na província de Gaza. Não. Nós apresentamos aquilo que vimos. E por causa disso, achamos que há muito mais, não só em Gaza, em Sofala, na Zambésia, em Nampula, mas neste momento nós estamos concentrados em Gaza, onde a coisa foi de tal maneira tão absurda que ninguém consegue acreditar. O próprio Instituto Nacional de Estatística diz que o que aconteceu em Gaza só poderia acontecer daqui a 20 anos. Muito bem, o Bueno levantava aqui algumas questões estruturais, já discutimos algumas delas, que eventualmente este caso de Gaza nos ajude definitivamente a tomar decisões sobre o caminho a seguir no registro dos dados vitais. Mas eu queria voltar, portanto, aos dados, às situações específicas do que está a acontecer aqui. O STAI disse que fez o licenciamento com base nos dados do INE. Eu tive aqui técnicos do STAI durante o processo todo, praticamente todas as semanas já discutimos este assunto, a dizer que estava a trabalhar com os dados do INE. O INE diz que enviou uma projeção ao STAI e no dia 25 de maio enviou os dados finais. Portanto, há 5 dias no final do licenciamento enviou os dados finais. Ainda assim, o STAI em nenhum momento referiu a esses dados finais, portanto, os dados do Instituto Nacional de Estatística. Curiosamente, nenhuma província utilizou os dados do Instituto Nacional de Estatística naqueles dados finais que os publicou. Eu estive a compulsar. Continuou a trabalhar com os seus dados, alguns deles contraditórios de todo este processo. Nada tem a ver com a fonte, pelo menos. E mesmo, não tem nada a ver, mesmo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística. Ou seja, das projeções do Instituto Nacional de Estatística enviadas ao STAI, o STAI usou alguns, em algumas províncias, e em outras províncias usou outros dados cuja fonte não é o Instituto Nacional de Estatística. Não se sabe qual é a fonte, portanto, significa que eles podem ter produzido os próprios resultados. Mas a questão que eu queria ouvir da vossa parte é, tendo recebido efetivamente esses dados no dia 25 de maio, como é que se explica que o STAI nunca tenha referenciado na publicação que vinha fazendo regularmente estes dados, e mesmo na publicação dos resultados finais, em nenhum momento se refere aos dados do Instituto Nacional de Estatística. Quando nós pegamos os dados de licenciamento, nada tem a ver com esses dados enviados no dia 25 do Instituto Nacional de Estatística. Bueno, posso começar por dizer. Bom, porque é que o STAI não fez? Acho que só os técnicos do STAI que podem explicar. Ninguém é melhor do que eles para explicar o que é que também teria acontecido. Mas eu estava aqui a tentar pensar no seguinte, é que normalmente quando se preparam esses ciclos eleitorais é com alguma antecedência, 4, 5 anos, de modo a que se possa ter mais ou menos uma ideia de qual vai ser o espectro de pessoas a recensear, e é preciso também fazer mobilização de recursos financeiros para cobrir, naturalmente, este custo do recenseamento eleitoral. E de certeza terão sido servido de base as projeções, estou a imaginar, 2014, 2015, e não necessariamente as de 2017. O que significa que tudo terá sido projetado, quer em termos de recursos, para conseguirem angariar recursos financeiros e tudo mais, com alguma antecedência que podia ir a 4, 5 anos. Mas mesmo essa antecedência, na página do Instituto Nacional de Estatística, existe uma projeção de crescimento populacional até 2040, 2040, penso que é isso. E esta projeção, ela existe há 7, 8 anos naquela página. Eu, pelo menos, tenho consultado regularmente. Há já vários anos que sei quais são as projeções de crescimento da população, portanto, deste país. Um órgão como está é dever conhecer estes dados. Exatamente. E deviam ser, em princípio, esses dados que deveriam servir de base depois para aquilo que é a fixação dos números potenciais. Independente se estão certos ou não. Não Exato. é isso que eu estou a dizer, mas as projeções estão lá. Não, eu acho que ninguém é melhor do que o STAI para explicar por que razão é que não recorreu a esses dados. Eduardo Nambrete, para fecharmos este assunto. A razão é única, Jeremias. Isto não foi um erro despropositado. Isto foi uma coisa muito bem programada, e já o dissemos aqui no programa, com objetivos muito claros. Não faria sentido nenhum, nem caberia na cabeça de ninguém, que um órgão como o STAI ignorasse as informações do Instituto Nacional de Estatística, que é o órgão credenciado, acreditado, para poder fazer estatísticas vitais do país. Que o próprio governo usa os dados do Instituto Nacional de Estatística
para os seus planos de desenvolvimento. Como é que um órgão como o STAI vai ignorar a informação prestada pelo Instituto Nacional de Estatística? Segundo, por que o STAI foi usar os dados do Instituto Nacional de Estatística em algumas províncias e ignorá-los para o caso específico de Gaza, eventualmente Zambésia, Nampula e Sofala? Claramente aqui havia uma intenção dolosa, havia uma intenção clara de criar um problema, criar um dano, não é? Que o próprio STAI sabe exatamente qual é. Não foi por distração, porque primeiro foram notificados sobre as projeções antes do recenseamento. Segundo, foram notificados sobre os dados definitivos do recenseamento, ainda à altura de se poder fazer qualquer tipo de correção. Mas o STAI ignorou todos esses alertas. E a pergunta que nós nos fazemos e respondemos com esta afirmativa de que isto foi propositado, é que o STAI não tem competência nenhuma. Não tem competência nenhuma de dizer quantos moçambicanos existem no país. Porque esta não é competência do STAI de fazer isso. Existe um órgão que está criado no país, que é reconhecido por todos como a instituição credenciada para fazer isso, e é esta a quem nós recorremos. Queremos saber sobre educação, queremos saber sobre saúde, queremos saber sobre qualquer tipo de assunto, é esta instituição. Quem é o STAI? Quem é o diretor-geral do STAI? Quem é o presidente da CNE para ignorar o Instituto Nacional de Estatística quando o próprio governo, as próprias organizações internacionais dependem dos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística para qualquer assunto que diga respeito à vida dos moçambicanos? Portanto, para mim a resposta é simples. Isto foi feito de forma propositada, com o objetivo, claro, que nós já tínhamos indicado no passado, de beneficiar um determinado partido, neste caso concreto o Partido Frelimo, porque se entende que na província de Gaza é onde se poderá ter a oportunidade de fazer o uso desses 325 mil votos para as eleições presidenciais e os 9 assentos para acrescentar na maioria na Assembleia da República. Esta é a ideia por detrás de tudo isso. Portanto, para nós, isto constitui um crime, porque não foi um erro de cálculo, porque houve informações de quem tinha as informações corretas, foram ignoradas, e houve uma segunda informação com os mesmos dados definitivos, também foram ignorados. E estamos aqui a apresentar evidências do que é que pode ter acontecido na maior parte desses lugares, e estamos à espera que efetivamente as instituições possam dizer aos moçambicanos qual é a verdade sobre o recenseamento na província de Gaza e como é que nós vamos avançar com um processo eleitoral que se possa considerar credível se estamos a começar de uma base bastante problemática quanto esta. Mas é um aspecto que eu acho que é importante, é que se está na posse de provas concretas, como afirmou, de jovens com menos de 18 anos que se tenham recenseado, eu acho que esta informação deve ser encaminhada aos órgãos eleitorais, precisamente para cancelar o registro dessas pessoas nos cadernos eleitorais. É importante que isso seja feito e não esperar apenas, e fizeram muito bem, como disseram, fizeram uma queixa-crime ou denúncia para não sei o que é que fizeram a Procuradoria-Geral da República, de modo a que possa averiguar o que é que teria acontecido, a partir do pressuposto que terá ocorrido algum ilícito processamento eleitoral, passível de procedimento criminal, muito bem feito, mas, repito, casos conhecidos, e não é só de partidos políticos, qualquer cidadão que tenha tomado conhecimento da prática de qualquer ilícito e que alguém se tenha beneficiado do registado, deve informar os órgãos de estimação estatal de modo a que essa inscrição seja cancelada dos cadernos eleitorais. Isto é importante. Não só isso, caro Bueno, da reclamação que nós submetemos ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional pediu o comentário da CNN para poder se pronunciar em relação àquela reclamação, àquela contestação que nós submetemos. A CNE, portanto, em resposta ao pedido do Conselho Constitucional, disse que a Renamo não contestou estas irregularidades ao nível das províncias. E esta foi a razão por que o Conselho Constitucional fez ao acórdão da forma como fez. Nós juntamos
todas as reclamações que foram feitas ao longo de todo o país e fazem parte também deste dossiê que foi submetido. O que quer dizer, mais uma vez, este órgão eleitoral não só fez todas essas trafolhices, também mentiu ao dizer que a Renamo não submeteu essas reclamações. Não, mas em casos concretos, como esse caso desse jovem que apresentou. Eu refiro-me a esses casos concretos. Estão lá nessas reclamações que foram feitas ao nível das províncias e que o STAI e a CNE dizem que a Renamo não submeteu nenhuma reclamação ao nível da província, razão pela qual o Conselho Constitucional, fazendo fé nas informações que os órgãos eleitorais forneceram. Não, mas o grande problema é que a Renamo solicitou declaração de nulidade do processo eleitoral. O que eu estou a dizer é o seguinte, é que esses casos concretos são passíveis de cancelamento do registro do caderno eleitoral. É possível cancelar. É de lei, inclusive, é de lei. Não só isso. A lei 8, o que eu estou a trazer... 2014, de 12 de março, que é a lei do licenciamento, ela permite, portanto, que essas reclamações... O que estou-vos a trazer não é só a questão desse menor que foi licenciado, é toda a planificação desta mentira. Quando um órgão eleitoral é solicitado pelo Conselho Constitucional para se pronunciar sobre uma reclamação que o partido mete e pergunta se estes já tiveram a oportunidade de reclamar ao nível da província, e ele diz não reclamaram, e nós temos evidência de que reclamamos na província, tu percebes qual é a dimensão, qual é a gravidade que coloca essa instituição em termos de seriedade. Porque no mínimo era assumir e afirmar que sim, submeteram reclamações nas províncias, tal. Mas disse que não submeteu. Muito bem, vamos avançar. Eu abri aqui o meu tablet, como está a projeção da população até 2040. Até 2040 é possível ver quantos homens, crianças de 0 aos 4, dos 5 aos 9, dos 10 aos 14, enfim. Ou seja, toda a informação está disponível. Há qualquer coisa aqui com a Comissão Nacional de Eleições que tende de ainda ser explicada devidamente, porque bem antes do início deste licenciamento, de 2018, estes dados já estavam disponíveis, portanto eu quis fazer esta demonstração, estão na própria página do Instituto Nacional de Estatística. Vamos saber quantos homens são, os que vivem nas cidades, nas zonas rurais, todas as faixas etárias, portanto, estão aqui todos os dados disponíveis. Eles queriam produzir os números deles, né? Não queriam... Vamos pôr conservatórios de registro civil nas localidades do país. E resolvemos o assunto. Não, mas com esse tipo de órgãos eleitorais não vai resolver, porque eles vão inventar coisas deles mesmo. Pode-se criar o BI seja um documento único para votar, para o cartão do banco, carta de condução, num único documento é possível. E agora na digitalização, inevitavelmente, teremos que ir para voto eletrónico, enfim. Vamos dar o salto na tecnologia, vamos usufruir seria aquilo melhor, que o desenvolvimento tecnológico nos oferece. Também é preciso libertarmos os órgãos eleitorais. Com órgãos como este, qualquer tecnologia sempre vai ser influenciada de maneira negativa. Então, um TPC para os deputados na próxima legislatura, de certeza. Muito bem, vamos avançar. Esta semana abriu a 9ª sessão ordinária da Assembleia da República, um arranque então que acabou por ser dominado também pela extradição de Xang, com questionamento então a Presidente da Assembleia da República sobre as circunstâncias em que se deu a retirada da imunidade de Manuel Xang, na sequência igualmente da reabertura do processo por parte do governo sul-africano, em particular o novo ministro da Justiça, que mandou então reapreciar a decisão que já tinha sido tomada pelo seu antecessor, tanto no cargo aqui há um mês, sensivelmente. Portanto, mandou ao Tribunal Supremo para a reapreciação desta decisão. A primeira audiência vai ter lugar, portanto, já no dia 23 de agosto próximo. São 9 estados relativamente a este assunto. Desta vez vou começar pelo Nambureto. Relativamente a esta questão, queria ouvir a sua opinião sobre a posição que foi tomada a explicação da Presidente da Assembleia da República e esta a decisão do novo Ministro da Justiça sul-africano de mandar apreciar o caso. Mais uma vez, este é um assunto que, em tempo, nós falamos sobre ele. Eu claramente disse neste programa que, primeiro, o que o Tribunal Supremo havia solicitado à Assembleia da República para fazer não fazia sentido nenhum, porque era contra a lei, era contra a Constituição, não é? Primeiro, esse foi o primeiro aspecto que comentamos aqui. Segundo, a Assembleia da República tomou uma posição que não está prevista em nenhum instrumento
que rege o funcionamento daquela casa, que não está previsto nem na Constituição, nem no regimento, em lugar nenhum. E eu dizia nessa altura que tudo isto era uma manobra para poder se convencer a África do Sul de que, trazendo Manuel Changa para Moçambique, ele iria encarar a justiça séria. Mas dizia também que se o Manuel Changa atravessasse a fronteira para entrar a Moçambique, ele seria um homem livre e qualquer juiz, se ele fosse preso, qualquer juiz iria mandá-lo em liberdade. Falamos isto aqui. Felizmente, a própria Presidente da Assembleia da República acaba de esclarecer que, efetivamente, o que se disse não tinha nenhum enquadramento legal. Relaxamento de prisão não existe, relaxamento da imunidade não existe em lugar nenhum. Ou se retira a imunidade ou não se retira a imunidade. E certamente isto tudo, pela própria correria em que este processo foi desencadeado, claramente tinha o objetivo de ludibriar a justiça sul-africana para ter alguma simpatia de que, enviando Manuel Changa para Moçambique, iria enfrentar uma justiça, porque alguma coisa estaria a ser feita em Moçambique. Na altura, na África do Sul, Cyril Ramaphosa era presidente da África do Sul, mas não era, como é que posso dizer, não era um presidente... Não tinha legitimidade popular. Exatamente, ele não tinha a legitimidade de tomar as decisões todas que ele quisesse. E o antigo ministro da Justiça estava praticamente na sua porta de saída, tomou a decisão que tomou, sabendo claramente que estava a tomar uma decisão errada e que naquele momento, provavelmente aquela podia ser a opinião do momento do lado dele. Não nos esqueçamos também que antes disso, a ministra dos Negócios Estrangeiros teria feito um pronunciamento no sentido de que Manuel Changa iria ser devolvido para Moçambique, mesmo antes da decisão ser tomada. Certamente estava claro para nós que o novo governo não iria entrar nessas jogatinas, e eu que está a saber agora, o novo ministro da Justiça, não concordando com a forma como o antigo ministro o fez, mandou reabrir o processo para ser reanalisado, e com um outro dado novo, de que o mesmo antigo ministro da Justiça havia sido informado ou aconselhado por um parecer de que não devia tomar o parecer no sentido em que ele tomou. Mas, contra todas as expectativas, ele tomou a decisão que tomou, contrariando os pareceres que lhe foram submetidos. Portanto, nós temos uma situação em Moçambique em que os órgãos relevantes fizeram arranjos que não faziam sentido nenhum sob o ponto de vista legal, que inclui também com algumas pessoas no antigo governo da África do Sul, tentavam criar esta situação para Manuel Changa voltar a Moçambique. Por isso que sempre insistimos que qualquer país sério vai perceber que este é um processo que está sendo feito em cima do joelho, porque não está a citar nenhum artigo da lei. Não há nenhum artigo, nem na Constituição, nem no regimento, que fala sobre relaxamento da imunidade. Não existe escrito em lugar nenhum isto. E nós sabemos perfeitamente que qualquer posicionamento que uma instituição pública toma deve ser fundada na lei. Deve citar qual é o artigo que está a ser invocado para poder se dar andamento a qualquer que seja a tramitação que se pretende. E neste caso não foi feito, quer o próprio Tribunal Supremo. E eu, na altura, até escrevi um comentário que eu me admirava, porque todas as pessoas que estão no Tribunal Supremo são pessoas bastante conhecedoras do direito, são pessoas bastante conhecedoras da lei, e era espantoso receber aquele documento na Assembleia da República vindo do Tribunal Supremo com todas aquelas leis, algumas delas até já revogadas, e depois também, para acrescentar a essa surpresa e suspeita ao mesmo tempo, foi a posição que a própria Comissão Permanente da Assembleia da República tomou em resposta a este pedido. Portanto, claramente, tudo isso foi feito com um intuito muito claro de livrar Manuel Changa da extradição para a África, para os Estados Unidos e trazê-lo de volta para Moçambique, claramente para não foi um ser arranjo, preso. na sua opinião? Para não ser preso. Objetivamente, ele voltava para Moçambique e o tribunal certamente iria depois mandar o pedido
para levantamento da sua imunidade para ser julgado, e a maioria não ia aceitar, e Manuel Chang continuaria a passar a sua classe aqui em Moçambique, porque ninguém poderia o tocar em função da imunidade parlamentar que ele mantém. António Bueno, a sua análise é, primeiro, o pronunciamento da Presidente da Assembleia da República e depois esta decisão do novo Ministro da Justiça da África do Sul. Bom, eu acho que o pronunciamento da Presidente da República desta semana foi no sentido de desfazer algum equívoco que tinha sido levantado quando do primeiro pronunciamento, em que se referia ao relaxamento da imunidade do deputado Manuel Chang. É evidente que essa figura do relaxamento não tem enquadramento legal e ainda bem que esclareceu que, efetivamente, o Sr. Manuel Chang ainda goza de todos os benefícios e privilégios que a qualidade de deputado confere a um cidadão. E nessa perspectiva, evidentemente, chegando em termos legais, chegando a Moçambique, podia ser detido até, naturalmente, podia ser detido, mas mediante a interposição de um recurso, de um requerimento dos seus advogados, evidentemente, invocando efetivamente a existência desta imunidade, ele teria que ser posto em liberdade. Quanto a isso, legalmente não haveria outra saída que não fosse essa. Agora, relativamente a esta decisão do ministro sul-africano, o atual ministro sul-africano, ter recorrido da decisão da extradição do Manuel Chang para Moçambique, é evidente que isto representa um grande revés naquilo que gera expectativa, quase que certeza que Manuel Chang viria a Moçambique, precisamente no último dia em que haveria a possibilidade de interpor recursos. Então veio esta organização e interpôs o competente recurso, que era suposto que tivessem sido os americanos, mas não o fizeram. E, então, para este cenário, todos os americanos são os meninos bonitos deste cenário, quer dizer, aparentemente conformaram-se com a decisão do governo sul-africano, mas está claro que não se conformaram, é evidente que não se conformaram. Podem tê-lo feito da forma subtil, não é? Exato, exato. E conseguiram pelo menos que o Manuel Chang não fosse extraditado dentro daquele prazo que era suposto ter ocorrido. E indo agora para as instâncias superiores, é evidente que a sorte de Manuel Chang pode ser diferente da primeira decisão. E voltamos à situação inicial, quer dizer, a probabilidade dele ser extraditado para os Estados Unidos aumentou grandemente, e a probabilidade dele poder ser extraditado para Moçambique começa a reduzir gradualmente, e ficamos à espera, eventualmente, o que é que vai acontecer quando as decisões forem tomadas. Vamos para o último tema que escolhemos, que é o final de mandato da Procuradoria-Geral da República, da Procuradora-Geral da República, melhor dizendo. Precisamente hoje, domingo, que é dia 21, às 23h59, termina o mandato da atual Procuradora-Geral da República, que há mais vaticínios da vossa parte. Queria ver, começo pelo Bueno desta vez. O que é que acha que deve ser a decisão de quem tem o dever de a tomar, que no caso é o Presidente da República, face ao atual quadro que nós assistimos? Ainda nesta reunião do Comitê Central do Presidente voltou a falar sobre questões da corrupção. Queria ouvir o seu comentário. Bem, o Chile merece continuar ou não? Não, primeiro falando da própria Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, eu acho que ela, no mandato dela, foi um mandato em que, no meio de muitas dificuldades, quer de natureza material, quer recursos, uma limitação de recursos humanos, mas nota-se que houve um crescimento das atividades da Procuradoria-Geral da República. Precisamente, por exemplo, na implementação do CERNIC, foi no mandato dela que se conseguiu concretizar o CERNIC, apesar de ainda estar, como é que se diz, vinculado, subordinado ao Ministério do Interior, mas quero crer eu que paulatinamente a ideia é criar uma verdadeira polícia judiciária e que nessa altura seja efetivamente o braço investigativo do Ministério Público. Mas também houve o reforço da capacidade de investigação de crimes transnacionais. Quer dizer, já começamos a perceber que tem havido até alguma colaboração jurídica judiciária com diversas instituições além fronteiras e que tem ajudado grandemente até esclarecer alguns crimes transnacionais,
Isto também foi no mandato dela. E também notamos o esforço que ela sempre fez no sentido da Assembleia da República aprovar, para se poder implementar alguma legislação que permitisse e garantisse em tempo útil aquilo que é a recuperação de ativos provenientes da prática de atos ilícitos, uma luta que ela sempre fez como sua, e é evidente também que é controle da legalidade em áreas como ambiente, consumidor, planeamento urbano, etc., tem começado a vir mais intervenção da Procuradoria-Geral da República. Agora, relativamente à decisão do chefe de Estado, que este é um momento também muito difícil para se tomar decisões. E por que é difícil tomar decisões? É que, por um lado, se porventura o chefe de Estado reconduzir a atual Procuradora-Geral da República, isto pode ser interpretado como estando eventualmente a premiá-la pelo fato de supostamente ter protegido alguns casos de corrupção que tenham ocorrido na praça, mas se por outro lado não a reconduzir, vão dizer, pois é, está aqui o castigo de ter eventualmente dado início a processos de corrupção e ter afetado determinadas elites nacionais. Então, eu acho que são aquelas situações que eu, pessoalmente, não gostaria de estar na pele do chefe de Estado neste momento. Porque qualquer decisão que ele for tomar será sempre criticada. Na sua opinião, o que faria mais sentido, atendendo a tudo isto? Sabemos que o Presidente é que tem que tomar decisões. Exato. Nosso papel As mais difíceis decisões deste país, ele tem que mas nós também temos o papel de o escrutinar, de, se calhar, até com os nossos comentários, de ajudar a iluminá-lo nas decisões que toma. Acredito que o Presidente não acorda, toma decisões, ouve os seus assessores e tal, mas há outros assessores indiretos que são esses, são vocês aqui nesse espaço. É que o programa anterior já tinha dado a minha opinião relativamente, e era no sentido de, eventualmente, não reconduzir a Beatriz Buchil para o novo mandato. E expliquei bem porquê, e repito, é que a Beatriz Buchil conseguiu elevar grandemente a fasquia daquilo, principalmente nos últimos tempos do mandato dela, para níveis que nunca antes nós tínhamos assistido no nosso país. E vai ser difícil, num segundo mandato, manter os mesmos, ou elevar este nível, eventualmente é que terá chegado. E sendo uma pessoa nova, diferente, vai encontrar uma Procuradoria-Geral da República a este nível. E caberá, e será um grande desafio para esta nova pessoa, no mínimo manter, mas o que vai se esperar desta pessoa é que leve um pouco mais ao nível. Então, isto vai ser um desafio enorme para quem lá for, e que não sei se porventura o modo como está estruturada a Procuradoria-Geral da República estaria em condições, a atual Procuradoria-Geral da República, de garantir a elevação do nível a que ela nos habitou nos últimos tempos. Há uma espécie de uma síndrome de segundo mandato na Procuradoria-Geral da República. Ou quem foi ao segundo mandato não o terminou, ou não se deu bem, pelo menos os procuradores dos últimos tempos. Tirando o tempo do Eduardo Mulembro, já há bastante tempo, penso que fez aí pelos dois, três mandatos. Os outros todos mal se deram, tiveram que sair pelo caminho, saíram pela porta dos fundos, enfim. Mas queria ouvir a opinião aqui do Eduardo Namoreto. Neste momento, eu acredito que a própria Procuradora não estaria interessada em renovar o mandato dela. Mas por quê, no caso? O mandato dela foi um mandato marcado por altos e baixos. Um começo bastante tímido, sem muita ação, e um fim com alguma ação. E certamente mais do que isto, principalmente ligado a este processo do caso do Manuel Chang, com estas novas revelações, com esta nova reviravolta do processo, ela só faria bem se pedisse mesmo contra a vontade do próprio chefe de Estado, se esta for a vontade dele, de reconduzi-la, pedir para sair. Porque seria um recuo naquilo que ela conseguiu mostrar, naquilo que foram os desafios que aceitou encarar, porque certamente que daqui para frente tudo mais vai ser no sentido inverso. Então, acredito que ela sai com uma imagem bastante sólida, bastante consolidada, do que arriscar a continuar nesta posição para um segundo mandato que só vai conhecer retrocessos, só vai conhecer recuos em muitas das questões, mesmo nos processos que já foram iniciados ao nível internacional, não há nada que nos garanta que de facto haverá algum sucesso nisto tudo. Portanto, ela teve esta prerrogativa de iniciar esses processos e dar um impulso
sai num momento bastante positivo da imagem dela como Procuradora-Geral da República. Eu acredito que ela própria não deve estar muito interessada em se manter no cargo por mais um mandato. E nós já também falávamos um pouco disso, sobre os riscos da continuação deste processo em resultado do fim do mandato da Procuradora-Geral da República. Porque certamente com o novo que entrar, nós já conhecemos aquele falar de que estou ainda a estudar os dossiês, estou ainda a analisar isso, o tempo vai andando. E é muito até apropriado neste momento que se dê esta desculpa ao novo que entrar, para não ser ele a carregar nas costas todos os retrocessos que vão ser conhecidos neste processo, neste caso em concreto, quer este de Manuel Changa, assim como da Helena Taipa e dos outros que estão aí detidos, porque certamente muita coisa vai acontecer e este novo procurador terá o argumento de que, bom, como vocês sabem, eu acabei de assumir este cargo, estas questões todas foram feitas na minha ausência e eu estou a verificar agora que isto foi mal feito e não tenho nenhuma outra opção senão, de facto, fazer conforme a lei manda e me abster de acusar este ou me abster de acusar aquele ou retirar esta ou aquela acusação. E ela não estará em sintetizando, condição. acha que não devia continuar, não é? Não, na minha opinião, ela não devia. Só faria muito bem se não continuasse. Muito bem, quero agradecer a vossa presença. Vamos terminar por aqui o nosso programa, na expectativa então de nos voltarmos a encontrar aqui neste espaço no domingo que vem, temos de pontos de vista. Foi um prazer ter-vos aí. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até domingo.